A Fórmula Negócio Online oferece um treinamento completo e passo a passo sobre como construir um negócio bem-sucedido na internet. Confira os links na descrição. Vamos para o vídeo. Ele 2630 vem na minha opinião, vem pra gravar esse tipo de coisa, que é aquela que trata é a PL das fake news, né? Que tem ali que tem uns artigos ali que são... Ó, por exemplo, você citou essa lei aí que acabou de ser sancionada. É a lei 14.532 de 2023. Essa lei. Ela pega ela tem uma intenção que a gente entende, né? Não, é só um detalhe. Ela altera a lei do racismo. Uhum. A lei do racismo é uma lei que ninguém que merece alguma consideração vai ser contra. Uhum. Não, tá? O STF, numa decisão que eu discordo por questão fundamentalmente constitucional, mas no mérito a decisão é correta, eu acho que não era competência do STF, eu acho que era matéria do legislador, mas isso acabou, tá resolvido o problema. O STF incluiu a ideia de homofobia e transfobia. Então eu acho o seguinte, ninguém vai defender a liberdade de ser racista, discriminatório, homofóbico, transfóbico. Não existe isso. Ponto. O problema dessa lei foi dois artigos, na minha opinião. O 20A, que é esse que agrava o crime quando ele é feito com humor, e aí depois eu falo um detalhe, e o 20C, que autoriza o juiz a dar uma interpretação... Autoriza não. Obriga o juiz a dar uma interpretação extensiva. Qualquer ato que ataque minoria, grupos minoritários, deve ser enquadrado, deve ser considerado ofensivo, etc. Pô, uma lei penal que traz uma interpretação extensiva me parece completamente problemática. Entendeu? Completamente problemática. Então, qual que era a defesa padrão em crimes... Perdão, quando os comediantes eram acusados de crimes? Falou assim, olha, pra você cometer crime, desculpa o juridiquês aí, prometo que... tem um negócio chamado dolo, que é a intenção de cometer o crime. Né? Os crimes da lei do racismo são todos dolosos, não tem crime culposo, você não é racista sem querer. Né? Olha o absurdo, cara. Eles criaram um tipo penal que pune mais severamente quem claramente não quer cometer ato discriminatório, mas sim fazer uma piada. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. E aí tem um argumento, e me desculpa me meter nessa área, uma área cultural, uma área que vocês entendem muito mais do que eu só entendo na teoria, porque gosto de ler sobre o assunto. Você já viu meu programa, você vê que eu não entendo nada dessa área. Não, um programa do Danilo é um programa muito refinado, né? Só as melhores pessoas passam por lá. Né? Muito bom gosto. Eu ia falar do Brasil, mas seria uma mentira, porque é um programa internacional. Internacional. O Chaves Metaleiro, por exemplo, foi lá pro programa, não é? Ele já devolveu o cachê, cara? Não, desgraçado. Não xinga o Chaves. Bom, agora... Se tu continuar interrompendo, eu vou ser obrigado a chamar meus advogados. Tá rindo? Ele tá rindo, gente. E agora? Eu só quero dizer que eu não tenho nada a ver com nada disso aqui, entendeu? Só antes de você concluir, doutor, o Eduardo Matos tá no chat falando assim... que horas o advogado Danilo vai tirar a roupa e ficar em cima do Igor? Calma que vai chegar um... Primeiro defenda a tese. Sim, vamos. Por favor. Eu ainda não tomei nenhum drink. Né? Já nós vamos acender charutos. Calma. Agora, pô... A piada... Veja o absurdo dessa frase do ponto de vista lógico e do ponto de vista cultural. Uma piada racista. Piada racista é um impossível lógico. A piada pode ter por objeto um ato racista. É como dizer que um romance é racista. Como que um filme é racista. Assim, será que não dá para entender que a arte é uma criação cultural de uma realidade inexistente? Na minha opinião, sobre tudo isso aí, vamos lá. Se existisse, se o Léo Lins sofresse uma pressão popular e a sociedade, como assim, a sociedade se deparasse com algo, com as piadas do Léo Lins e decidisse, como sociedade, boicotar, falar mal, sei lá,
agir para que o Léo Lins, como sociedade, tá? Sem envolver poder público, agir para que o Léo Lins parasse com essas piadas e tudo mais, isso é, na minha opinião, absolutamente legítimo. O problema é quando a gente coloca o Estado a no meio. possibilidade de colocar o cara por meio da força do Estado Igor, atrás das grades. Mas é simples a questão, cara. Eu falo isso direto em texto, defesa. Piada não é lícita ou... Não era, agora é, tá? Piada não é lícita ou ilícita. Piada é engraçada ou sem graça. Se o show não funcionasse, ele passava fome. Não vende, acabou, ninguém vai. Ele para por necessidade, acabou. Então, o problema todo é quem julga a piada é público, meu amigo. Não deve ser tribunal. E aí é um detalhe que eu quero falar, porque tem comediante assistindo, tem gente aí assistindo. Antigamente eu dizia, as pessoas são livres para fazerem piada. Elas estão imunizadas pela Constituição para fazerem piadas. Pode dar problema, a gente briga e tal. Hoje em dia não dá mais. Por quê? A lei está vigorando. A lei está vigorando. Então é o seguinte... Tem duas chances dessa lei cair. O Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional, que eu acho difícil, ou uma nova lei derrubar essa parte aqui. Enquanto isso não acontecer, fez piada com essas questões, vai pra cadeia. E com uma pena que pode chegar a 7 anos de cadeia, de reclusão. E lembrando, sem fiança, né? Sem fiança, não é brincadeira isso aqui. Então não adianta, não, mas é minha liberdade de expressão. Tá, você vai preso. Mas sabe o que você falou de se a sociedade se organizar e boicotar, isso aí não existe. Não existe. Sabe por quê? O que é a sociedade? A sociedade não existe. Porque na sociedade... Caralho, transcendeu agora. Não, a sociedade é feita por pessoas que não gostam da piada do Léo Lins e por pessoas que gostam. As pessoas que não gostam já boicotam como? Não indo ao show. As pessoas que gostam... pagam e vão. Não Nunca, é esse. Se eu vier aqui e falar, vou fazer piada de uísque, a associação do uísque vai me boicotar. Tá, eles vão no meu show, não vão me patrocinar. E as outras pessoas que entenderam que isso aqui é só uma piada, vão continuar. Então, isso já existe. Esse mecanismo da sociedade boicotar já é o que acontece no mundo real, com o Flow agora. Exatamente. Todo mundo que não gosta já está te boicotando e não está te assistindo. Isso já é o que vive, já é redundante. Cara, e falar em sociedade, achar que a sociedade é um bloco, um monolítico, é uma baita de uma hipocrisia. A raiva das pessoas é muito clara. O Léo tem público. O que deixa puto é isso. As pessoas estavam rindo. Tinha gente rindo, Muita isso que gente tá, rindo. é isso que tá incomodando. Se ele fosse um Zé Ruela qualquer, que ninguém prestasse atenção, não chamava, não era processado. Entendeu? Então não dá pra imaginar. O que é problemático são essas pessoas que querem impor, resolver a sociedade de cima pra baixo numa canetada. E onde para isso, né? Eu vi recentemente, e assim, não quero passar fake news aqui, mas eu vi recentemente um vídeo que parecia ser recente, pela fisionomia do Lula parecia ser recente. Sim. Não sei aqui, eu tô colocando as ressalvas aqui porque, né? Não sei se pode ser que seja deepfake e tal, mas o que eu vi foi o Lula falando: cara, tá muito chato o mundo. Eu gostava do tempo que os caras faziam piada com o nordestino e eu ria. Agora não pode mais fazer piada de nada. Se eu não me engano, eu sei de onde é esse vídeo. Eu acho que é um vídeo de época de campanha, onde os caras sabem que qualquer votinho que você rouba faz a diferença. E no caso do Lula, fez, porque a eleição foi muito afinada. Cara, muito. Na época de eleição, eles falam tudo. Mas é engraçado que o Lula pode falar isso sem ser xenófobo. Assim, eu vi esse vídeo porque um cara que foi procurar mesmo ver qual era, encontrou e me mostrou. Não é exatamente um vídeo que foi amplamente divulgado Não, também. Mas é que ele falou pra ver se ganha uns votinhos de quem... o Lula, primeiro que eu acho que o Lula é uma pessoa comum. Eu também acho. Eu duvido que ele se importa Eu com duvido piada. que ele se importe com essas Eu duvido que ele questões. esteja numa mesa tomando uma, Até porque- alguém faça uma piada e fala, não, esse tema, por favor. Ele é o primeiro que dá risada. Até porque, quem não lembra dele fazendo aquela piada de Pelotas, que tem viado lá em Pelotas? Qual que é a diferença? É que os militantes do Lula, que em maior parte são jornalistas, não vão dar o cartaz, né? Quando o Lula fala, pode. Essa é a grande diferença. Os patrulhadores permitem que o Lula fale isso. Eles não permitem que o Léo Lins fale. Não permitem que eu fale.
Eu já disse... Cara, tem uma frase uma vez que eu disse numa entrevista com a Laxco, a Madeleine, e todo mundo hoje repete a frase, acho que nem sabe que é minha, mas durante uma entrevista dela eu falei, politicamente incorreto não é sobre o que não se pode falar, é sobre quem não pode falar. É disso que se trata. O Lula pode, tá? O Lula pode. Como é que lida com isso, cara? O que a gente faz? Qual que é a luta que dá pra gente ter? Qual que é pelo que a gente tá lutando no fim das contas? Olha, eu sempre achei que a luta era você continuar fazendo. E a luta é não deixar que a normalidade nos escape pela mão. Qual é a normalidade? O mundo normal, o homem comum, sai na rua, porra, fala com taxista, caralho. Fala com o cobrador de ônibus, fala com a faxineira, fala com o garçom. Essas pessoas entendem que uma piada é uma piada. Nenhuma delas estão putas com piada. Elas vão ver o Costinha e vão rir do Costinha falando coisa. Vão ver o Lula na essência. Aliás, tanto o Lula quanto o Bolsonaro são os caras que... É os tiozão chucrão do boteco que dá risada de tudo. Entendeu? Você acha que o Lula não dá risada de piada com minoria? Você acha que o Bolsonaro não dá risada de piada com cristão? Mas os caras precisam jogar pra torcida. Entendeu? Então eu sempre achei que a grande luta é continue fazendo as piadas para manter a normalidade. Não se renda à loucura. Mas eu acho que hoje, com uma lei dessa passada, existe uma outra etapa da luta, que é fazer essa lei regredir. Claro, pô. Porque senão você já está uma lei pressionando a normalidade. Cara, e não adianta querer... não, vamos fazer uma lei aqui, nós temos sim o direito de fazer piada racista. Pô, que estupidez é essa? Tem que fazer uma lei pra alterar isso aqui, pra garantir a liberdade artística, cara. A ideia é fundamental. A Constituição já garante. E basicamente é tirar essa lei. Básica pra garantir. Eu sou contra tirar essa lei, porque implicaria tirar a lei do racismo. Não é isso. Tá. Tirar esse artigo, cara. Tá, foi o que eu quis tirar dizer. esse artigo. E valeria a pena algo que reforçasse a liberdade artística. Por quê? As pessoas podem dizer o seguinte, esse cara aí é advogado de comediante. Não, se for falar, é por isso que ele tá defendendo isso. Bom, o meu interesse é que eles todos sejam, interesse comercial, que eles todos sejam muito processados e me contratem. Então esse argumento já não cabe, né? O que eu quero é um país em que o artista não seja preso ou processado por fazer o trabalho dele. E aí o problema é que a galera tem que entender, e é isso que é difícil, que artista é o Danilo, é o Léo Lins, é o Wagner Moura, é o Chico Buarque, é o Porta dos Fundos, é a turma lá, o curador do Quarmusia. Eu não vou poder escolher que tipo de manifestação artística eu proíbo. O que eu faço com manifestação artística é botar plaquinha na porta, menor de 18 não entra. É isso que eu faço. Só isso. Ou quem sabe um selo, né? Este show contém piadas com minorias, cristão... Não assista, se se umbandista. Se você se ofende, não entre. Agora, o Oscar mandou uma... Aliás, só deixa eu endossar o Maurício, que o Maurício tá falando aqui. Um dos motivos, assim, quem me apresentou o Maurício foi uma ex-namorada. E o Maurício virou um amigo meu. E um dos motivos do Maurício ser de eu ter criado uma amizade com ele, não é porque então, hoje você não me considera amigo, desculpa, eu te considero meu amigo. Mas, a princípio, era uma relação de cliente e advogado. Claro que sim. Mas o que a gente hoje foi estreitando laços de amizade é que o Maurício, eu tenho uma identificação com ele, porque desde o início ele sempre se preocupou com essa questão de liberdade de expressão. Então, a gente criou bons laços de amizades através de conversas e discussões. Então, não é apenas um meu advogado no cívil. É um amigo que tem este interesse em comum, que já trilhou muito caminho comigo. O Maurício pode falar de... Hoje, eu sou o cara mais processado do Brasil, cara. Eu tô com 83 processos. O Léo Lins tem 29 ou 30, pra vocês terem ideia. Eu tô com 83. Se juntar eu e o Léo Lins... e todos os outros comediantes multiplicar por 10 não chega perto de nós. E aí vem comediante dizer que tá do lado do oprimido. Porra, mas nós estamos sendo bastante oprimidos aqui pelo Estado. E tem comediante que tá contra nós. O Oscar mandou uma pergunta boa. O Oscar Filho tá assistindo. Mandou mandou um abraço doutor. pra ele aí. Aí, Oscar, um abraço pra você, o Maurício. Beijo, Oscar.
Ele falou, posso ler aqui, cara? Se ele tá assistindo, podia eu ter mandado, né? Que idiota. Essa foi a ideia. Foi Posso mal. ler aqui, mano? Desculpa a Fica à burrice vontade, aí. cara. Se ele tem uma jogada Ou melhor, burro. você é só apresentador, lê aí a pergunta Tá bom. dos caras aí. Maurício, você disse há pouco que a lei está vigorando e que humoristas podem ser presos. O Léo Lins precisa de uma validação para fazer piadas que tratem de minorias. Dá para comparar com a época da ditadura em que os artistas, de esquerda inclusive, tinham que sentar em frente a uma bancada de censores para poderem validar o conteúdo? Cara, a pergunta é boa. E eu vou dizer mais. Eu acho pior do que na época da ditadura. Se é que você quer saber. Porque lá era escancaradaço, né? Todo mundo sabia. Não. Havia uma banca que você podia convencer. Né? Então, Verdade. Aqui não, aqui tem uma lei que não me dá margem. Então é uma lei. Não existe uma banca para Entendeu? argumentar. Não havia uma salvo o erro da minha parte, acho que de fato não tinha. Uma lei que proibisse certos assuntos. Então eram assuntos que podiam colocar em xeque ou desestabilizar o governo militar. E como toda censura, é uma nojeira. Né? Essa lei, ela não pode ser considerada uma lei de censura. Não é, sendo técnico aqui. Né? Ela é uma lei que tem uma intenção boazinha, que é acabar com o racismo por meio de uma educação da sociedade na paulada. Entendeu? Ela não caracteriza censura, mas é uma lei, na minha opinião, inconstitucional. Veja, minha opinião.